Programa Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Um programa para o povo de Deus. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você que me segue através da Rádio Rural de Natal, a Rádio da Família, Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, a Rádio Curimataú e Rádio 107 FM em Nova Cruz, Rádio Natal Agora FM em Natal, Rádio 87.7 FM em Parnamirim, Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, Rádio 87.9 FM em Tangará, Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, Rádio Vale em Pendências, Rádio Lagoa FM em Montanhas, Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, Web Rádio Imaculada em São Rafael, Rádio Santa Terezinha em Lagoa Danta, Rádio FM Vale das Serras em Campo Redondo, Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos, Rádio Palmeira do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra, a Rádio São Gonçalo FM em São Gonçalo do Amarante, Rádio Aluzirana 87.9 FM na cidade de Lages, Rádio Santa Cruz 98.3 FM e Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz. Em quem te chama, te fortalece, também te ama. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho, com Dom João Santos Cardoso. O Evangelho proclamado nas liturgias do 5º domingo do tempo comum é o de São Mateus, capítulo 5, versículo de 13 a 16. Assim narra o evangelista. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim no candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Depois de nos apresentar, no domingo passado, o retrato do discípulo nas bem-aventuranças, o evangelho desse 5º domingo do tempo comum aprofunda a missão daqueles que acolhem esse caminho e seguem Jesus. No Sermão da Montanha, o Senhor dirige-se aos seus discípulos e lhes confia uma tarefa clara e exigente:
ser sal da terra e luz do mundo. Segundo o evangelista São Mateus, Jesus utiliza duas imagens simples e profundamente ricas de significado para falar da missão do cristão: o sal e a luz. Ao afirmar, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, Jesus não faz um elogio, mas revela uma consequência. É como se dissesse: se viverdes as bem-aventuranças, se fordes pobres de espírito, mansos, misericordiosos, puros de coração, então sereis de fato sal da terra e luz do mundo. Essas metáforas do sal, da luz, revelam o sentido da missão e do testemunho cristão. Na cultura do Oriente Médio, o sal simboliza valores fundamentais como a aliança, a vida, a sabedoria e a fidelidade. A lei judaica prescrevia que toda oferenda fosse acompanhada de sal, como sinal da aliança com Deus. E nos pactos antigos, o sal era misturado como garantia de consistência e credibilidade. No cotidiano, o sal dá sabor ao alimento. Também preserva os alimentos da corrupção. Aplicada à vida cristã, essa imagem é muito clara. Somos chamados a dar sabor ao mundo com a nossa fé e o amor que recebemos de Cristo, e ao mesmo tempo a preservar a sociedade da corrupção, do egoísmo, da inveja, da indiferença e da injustiça. O discípulo de Jesus é chamado a ser um evangelho vivo, que pela santidade de vida dá sabor aos ambientes em que vive e trabalha. Segunda imagem é a da luz. A luz é a primeira obra do Deus Criador e a fonte de vida. A própria palavra de Deus é comparada à luz, como canta o salmista: vossa palavra é lâmpada para os meus passos e luz para o meu caminho. O profeta Isaías ensina que essa luz não é abstrata, mas se manifesta concretamente na prática da caridade. No capítulo 58, versículo 10, o profeta fala: reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos. Quando encontrares um nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne, então brilhará tua luz como aurora. Capítulo 58, versículo de 7 a 8, e depois insiste, no versículo 10, se acolheres de coração aberto o indigente, e prestares todo socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz, e tua vida obscura será tão clara como o meio-dia. Por isso Jesus afirma com ênfase: vós sois a luz do mundo. Para Israel, a luz era o símbolo da revelação messiânica que vence as trevas. Os cristãos, o novo Israel, recebem a missão de fazer resplandecer pela fé e pela caridade a luz do Evangelho em todos os ambientes da vida. Jesus deixa claro que essa luz não brilha por discursos eloquentes, mas pelo testemunho concreto das boas obras. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus, nos diz Jesus. Somos reconhecidos como os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, não apenas pelo que nós falamos e anunciamos, mas, sobretudo, pelo modo como vivemos. É o que recorda São Paulo à comunidade de Corinto: irmãos, quando fui à vossa cidade anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri a uma linguagem elevada, nem ao prestígio da sabedoria humana, pois entre vós não julguei saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Isso significa que a nossa salvação não provém de palavras bonitas, não provém de sistemas filosóficos bem elaborados ou das qualidades humanas dos pregadores do Evangelho. A nossa salvação provém do amor de Deus revelado na cruz, onde o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, ofereceu a própria vida e nos ensinou o amor levado até o extremo. São Paulo é testemunha privilegiada dessa verdade, quando ele diz que viver a partir da loucura da cruz é o que confere sentido pleno à existência humana. Por isso ele não recorreu à eloquência da sabedoria humana, para que a fé não se fundamentasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Dessa forma, nós compreendemos que a luz da fé que recebemos
não pode ser guardada como propriedade privada. É um dom que nós recebemos. Recebemos de graça e de graça devemos partilhá-lo. Se o cristão apaga essa luz, sua vida perde o sentido. Torna-se cristão apenas de nome. Unidos a Cristo, que é a luz do mundo, nós somos chamados a iluminar as trevas da indiferença e do egoísmo com a luz do amor de Deus, da caridade, que dá verdadeiro sentido à existência humana. Que o Senhor nos conceda a graça de sermos, com humildade e fidelidade, sal que dá sabor e luz que ilumina, para que a glória de Deus e o bem das pessoas seja sempre realizado. Depois de nos apresentar, no domingo passado, o retrato do discípulo nas bem-aventuranças, o evangelho desse quinto domingo do tempo comum. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ninguém mais quer o sal quando ele perde o seu sabor. Ninguém acende a luz para escondê-la logo após. O sal e a luz sou eu sou do povo do Senhor. O sal e a luz sou eu sou do povo do Senhor. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Eu quero que esta vida tenha muito mais sabor. Eu quero que meu povo tenha muito mais amor. O sal e a luz sou eu sou do povo do Senhor. O sal e a luz sou eu sou do povo do Senhor. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Há muito prato insípido no mundo sem sabor. Há muita escuridão cegando o mundo sem amor. O sal e a luz sou eu sou do povo do Senhor. O sal e a luz sou eu sou do povo do Senhor. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A vida sem tempero, muita gente sofre a dor. Existe escuridão porque ninguém acende o amor. O sal e a luz sou eu sou do povo do Senhor. O sal e a luz sou eu sou do povo do Senhor. Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. Existir é um grande dom, mas também uma grande provação. O grande escritor mineiro Guimarães Rosa dizia: viver é muito perigoso. Não se trata de um paradoxo retórico, mas de uma verdade estrutural da condição humana. Desde que o ser humano tomou consciência de si, percebeu que a vida não se oferece como um caminho linear de satisfação, mas como uma travessia, marcada por tensões, perdas, frustrações, desejos não cumpridos e dores que escapam à lógica da razão humana. A filosofia moderna, especialmente a tradição pessimista alemã, ousou nomear essa ferida constitutiva da existência humana sem subterfúgios, com muita clareza. E entre os seus expoentes destaca-se o filósofo alemão Arthur Schopenhauer, para quem o sofrimento não é um acidente da vida, mas o seu traço estrutural. Sofremos não porque algo deu errado, mas porque existimos. E essa afirmação, à primeira vista dura, não pretende negar a beleza da vida, mas libertá-la de ilusões ingênuas. Existe uma dádiva, porém exigente, que cobra lucidez, maturidade e coragem interior. No seu livro O Mundo como Vontade e Representação, o filósofo Schopenhauer, ele sustenta que a essência última da realidade não é a razão, mas a vontade. O que é a vontade? Um impulso cego
incessante e racional que impera o ser humano a desejar continuamente. E o sofrimento nasce exatamente desse movimento incessante da vontade, desejar continuamente. Enquanto nós desejamos, sofremos pela falta. Quando alcançamos o objeto desejado, nós sofremos pela saciedade, da qual brota o tédio e o vazio interior. Assim a existência oscila entre dois polos igualmente inquietantes, a carência e o tédio. E essa estrutura não é episódica, mas ela é universal. Ninguém escapa a essa condição. Mudam apenas os objetos do desejo. Ora é o amor, busca de reconhecimento, de sucesso, de prestígio, segurança financeira, de pertencimento, aceitação social. E o sofrimento não se dissolve com a posse do objeto desejado, qualquer que ele seja. Pois quando esse objeto é alcançado, o sofrimento apenas se transforma e começa a assumir novas formas. O primeiro grande modo do sofrimento é a carência. Sofremos porque nos falta algo ou porque nos falta alguém. Falta amor correspondido, uma amizade leal, o reconhecimento, a compreensão, a estabilidade financeira, segurança. E a falta fere, porque revela a nossa vulnerabilidade radical. E esse sofrimento se intensifica quando nasce da não aceitação, da frustração de expectativas alheias projetadas sobre nós. Quando o sujeito percebe que não corresponde aos ideais de perfeição exigidas ou exigidos por pessoas próximas, a dor deixa de ser apenas emocional e se torna existencial. Sofre-se não apenas pelo que falta, mas pelo que se é ou pelo que se julga ser. Aqui o sofrimento toca a dignidade. A alma nobre, sensível e profundamente humana é muitas vezes a mais vulnerável a esse tipo de dor, justamente porque se sente com profundidade e não se protege com o cinismo. Paradoxalmente, quando a carência é satisfeita, não encontramos a paz desejada, ou a paz que seria prometido se tivéssemos naquele objeto. Surge então o segundo grande sofrimento, que é o tédio. Uma inquietação silenciosa se instala, como sombra persistente sobre a existência. E essa experiência é retratada de um modo magistral e profundamente irônico na canção Ouro de Touro, de Raul Seixas, na qual o sujeito constata ter alcançado tudo aquilo que socialmente lhe foi apresentado como sinônimo de felicidade. Um emprego estável, reconhecimento, bens, conforto e sucesso. E ainda assim vê emergir o vazio e o tédio, revelando a insuficiência dessas conquistas para conferir sentido útil à vida. A crítica não se dirige ao sucesso em si, mas à ilusão de que ele seja capaz de redimir a condição humana. Assim, a saciedade não liberta, ao contrário, evidencia a falta de sentido, quando a existência é reduzida à lógica da posse. E aí, no terceiro nível de sofrimento, que é a dor propriamente dita, seja ela física, psíquica, emocional ou espiritual, a dor da alma. Essa dor não se resolve com distrações, nem com argumentos. Ela exige presença, escuta, tempo e muitas vezes silêncio. Negá-la ou rebelar-se contra ela apenas intensifica o drama, pois a dor que não é acolhida, torna-se corrosiva. O filósofo Schopenhauer ensina que o sofrimento é inevitável, porque existir é desejar. E a fé cristã, contudo, acrescenta uma palavra decisiva: o sofrimento não é definitivo. O sofrimento é redentivo. Você tem um encontro marcado toda semana com o programa Naquele que me Fortalece, com o arcebispo de Natal, Dom João Cardoso. É o momento para ouvir a mensagem do nosso pastor. Contamos com a sua audiência. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor.
Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece, assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver, dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido, libertai-me quando estiver oprimido, sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação. Que não falhe jamais minha fé em vós, no meio da tempestade, quando tudo parece perdido. Minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.